Glória a Deus. Abra sua Bíblia, carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Versículo de número 11, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 11. Todos os irmãos encontraram, irmãos? Glória a Deus. Capítulo 9, versículo 11. Glória a Deus. A Bíblia, portanto, nos diz assim, irmãos: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eu vou ler novamente para que os irmãos possam memorizar o texto ora lido. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E você diz amém? Amém. Podem vos assentar, mas sempre enaltecendo, glorificando o nome do Senhor. Jesus está na casa, viu, irmãos? Que o Senhor Deus possa abençoar a vida dos irmãos, em particular, cada irmão, que o Senhor Deus possa prosperar a sua vida de uma maneira incopiosa. Deus abençoe também a vida do anjo da igreja, servo de Deus, o bispo Joabe e a bispa Adriana. Ela saiu aqui. Glória a Deus. O bispo Joabe é meu amigo, irmãos, de infância, viu? Nós somos amigos e praticamente criados juntos ali na mesma quadra. Deus, eu me assentei do lado dele aqui, eu senti um tremor muito grande. E dá para ver que a presença de Deus se faz nesse lugar aqui de fato. Dá para ver o amadurecimento, o crescimento do bispo. Eu senti a seriedade gigantesca na vida do Senhor, viu? Fazia muito tempo que a gente não se via pessoalmente. Graças a Deus, irmãos, que Deus nos uniu aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, eu tenho um carinho imenso pela vida dele. Nós viemos do mundão, ele falou um pouquinho aqui. E não só eu e ele, o pastor Carlos de Jesus, somos amigos de infância mesmo, viu? Está ali a Márcia, glória a Deus, Deus abençoe a Márcia, pastor Fernando, Deus abençoe essa família em nome do Senhor Jesus. As filhas do bispo tá grande, hein? Glória a Deus, está ali atrás as duas, tem a outra, não tem? A Nicole, tá bem maior ainda, não tá? Glória a Deus. Ela é a minha esposa que me acompanha, bispo, ela, minha filha mais nova. Aquela ali tem 14 anos. A gente é pequenininho. A gente é bem pequenininho. E tem uma outra que vai completar agora 20 anos, no meio do ano. E tem meu filho que está chegando na casa dos 23. A gente já vai ser avós. Olha que bênção de Deus para as nossas vidas. Deus tem nos abençoado. Esses dias a gente era pequenininho, irmãos. O relógio do tempo não para. O garoto chamado tempo, ele não perdoa ninguém. Ele continua garoto. E é a gente que vai envelhecendo. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o capítulo 9 da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, não se sabe quem escreveu essa literação. A carta aos Hebreus, essa cartilha, ninguém sabe quem é o autor dela. Alguns dizem que é Paminondas de Alexandria. Outros dizem que é Aristarco do Líbano. Outros dizem que foi o apóstolo São Paulo, pelo fato de ser judeu libanês
e também cidadão romanos. Outros dizem que foi uma das filhas do profeta Agabor, lá de Atos capítulo 11, versículo 28, fala sobre a cúpula profética, e um deles que saía era Agabor. Alguns dizem que este Agabor, a sua filha, foi uma das escritoras da carta aos Hebreus. Não se sabe de fato, não podemos apoiar alguma afirmativa para dizer quem escreve essa carta. Só se sabe que quem escreve essa carta é uma pessoa que tinha o conhecimento da cultura hebraica, conhecia a cultura do hebreu, tinha entendimento de toda a caminhada hebraica. E a pessoa que escreve isso, porque depois de Moisés não existe mais hebreus. Depois de Moisés são os judeus. O povo hebreu, ele vai até Moisés. Passou de Moisés, transmuta para o povo judeu. E observe, irmãos, que depois que parte de hebreus para judeus, nós observamos que na nova aliança, na época neotestamentária, que não tem nada a ver com a veterotestamentária, porque é uma nova aliança no sangue de Jesus. Então aqui nessa nova aliança percebemos que quem escreve Hebreus gostava muito, tinha uma paixão muito grande pela cultura do hebreu. E quem escreve Hebreus vivia ali pelas regiões das proximidades de Gerazim e Corazim. Era uma pessoa que amava demais essa cultura. E quando escreve a cultura, nós entendemos que essa pessoa não era da época do Velho Testamento, mas da Nova Aliança. Por quê, pastor Roberto? Nós temos a certeza disso. A certeza é por quê? Porque ele vai privatizar pela pessoa do Cristo. No capítulo de número 8, nosso epígrafe fala o nome de Cristo. Então ele conhece a história de Cristo, conhece Cristo, esse escritor aos Hebreus. Ele escreve com tanta veracidade, ele escreve de maneira expectorada, que isso vai chamar a atenção dos leitores da carta aos Hebreus. Incrível é saber que esse escritor aos Hebreus, no capítulo 9, nós temos um costume muito grande de lecionar o capítulo de número 11, que vai falar sobre a prateleira da galeria da fé. Mas o capítulo de número 9, não. Ele vai dar prioridade ao sangue de Jesus. No tema da campanha desta noite, o destravar de Deus, eu quero colocar um subtema sobre o tema, que quer dizer o seguinte: destravados pelo sangue de Jesus. Você pode falar junto comigo? Destravados pelo sangue de Jesus. Diga para o teu vizinho: você está destravado pelo sangue? O capítulo 9 e o versículo 11 e 12, essa afirmativa que faz o escritor aos Hebreus, ele fala que não é por sangue de bodes e nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou de uma vez por todas no lugar santo e obteve uma eterna redenção. Essa redenção que o escritor fala não é de uma mensalidade, não é trimestral, nem semestral, muito menos ainda uma anuidade, mas ele fala de uma eterna redenção. Vou fazer uma pergunta: você sabe o que é uma eternidade? Se não sabe, eu vou te explicar agora há pouco mesmo. John Bunyan, um dos grandes reformadores da fé, John Bunyan disse que uma eternidade é o mesmo que um beija-flor que vai até as areias da praia, pega um grão de areia na praia, leva até o céu no trono de Deus, retorna para a praia de novo, pega um outro grãozinho, leva até o trono de Deus. Quando ele termina todos os grãos de areia da praia, aí sim, passou-se uma eternidade. Por isso que o sangue de Jesus, ele nos purifica de eternidade em eternidades. O sangue de Jesus nos purifica de eternidade em eternidade. Esse sangue não é por um ano, não é para 10 anos, é para todo sempre. Você está purificado para todo sempre. Você está purificado para todos os anos da sua vida e para toda eternidade. Eu, observando um pouco na liturgia, irmão, do escritor aos Hebreus, me vem à memória a história dos Hebreus, nos dias de Moisés. Nos dias de Moisés, a história nos diz que Deus vai designar Moisés para as terras áridas do Egito. Quando Moisés chega na terra do Egito, Moisés vai tentar negociar a soltura dos hebreus que está aprisionado por Faraó. Faraó, Deus o endurece o coração,
ele de maneira nenhuma quer soltar o povo de Deus. De maneira nenhuma ele quer abrir as grades, de maneira nenhuma ele quer abrir a porta, de maneira nenhuma ele quer destravar as portas da terra do Egito. Então Deus vai usar Moisés com o cajado, uma vara de amendoeira na palma da sua mão, para poder derramar 10 flagelos na terra do Egito, ou 10 pragas. Essas 10 pragas, o que me chama a atenção, bispo, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira praga, nem a quarta praga, nem a sétima, nem a nona. Mas a que me chama a atenção é a 10ª praga, a praga da primogenitura. A praga da primogenitura, você sabe o que é isso? Era matar, dar a mortalidade do primogênito. Quem era o primogênito? O primogênito era o primeiro filho da casa, é o primeiro filho do lar. O primogênito, ele é a prioridade da família. O primogênito é a alegria do pai, é o orgulho do pai. O pai, quando se ajuntava com seus filhos, logo, o comentário é: o meu primogênito, quando eu morrer, ele que vai herdar as minhas herdades. O meu primogênito, quando eu partir dessa terra, todas as minhas posteridades estão aos domínios do meu primogênito. O meu primogênito é um cara obediente, é um cara excepcional, é um cara perfeito, é um cara que vai ser para a vida toda, ele vai levar o meu legado. Essa era a história que quando os patriarcas se ajuntavam com seus amigos para falar tão bem do seu primogênito. Sabe o que eu acho interessante? Que quando Moisés ele vai fazer uma reunião com todos os patriarcas, ele disse: gente, é o seguinte, Deus falou comigo e disse para todos os patriarcas entrar nas suas fazendas e pegar o melhor cordeiro de um ano. Vai pegar o melhor cordeiro de um ano, sem mácula, sem defeito, sem mancha, sem croa no pelo, sem pata rachada, sem carrapato. Ele tem que estar em perfeito estado, esse cordeiro. Então os patriarcas deverão fabricar a réplica do altar de Abraão. Esse altar ele deveria ter a forma inclinada, de maneira que Moisés disse: agora é o seguinte, vocês deverão amarrar as patas do animal, o melhor cordeiro de um ano. Vai pegar o cutelo e vai passar a ponta do cutelo na jugular do animal. O sangue tem que espargir sobre o altar, de maneira que, quando passava o cutelo na garganta do animal, o sangue descia por uma canaleta e caía dentro de uma bacia sacerdotal. Moisés disse: então vocês deverão pegar um punhado de uma planta aquática chamada isopo e fabricarão um pincel. Eu acho incrível, é que na casa não poderia faltar nenhum primogênito. Toda casa tinha que ter primogênito. Pastor Roberto, mas na minha casa não tem primogênito. Eu não tenho um filho ainda. Então você não entendeu a mensagem que está sendo pregada. A Bíblia diz que Deus deu o seu único filho, o seu primogênito, para todo aquele que abrir a porta para ele entrar dentro da casa. Aleluia, não pereça, mas tenha a vida eterna pela eterna redenção. Só quem tem o primogênito de Deus dentro da casa aí, joga sua mão para cima e dê uma rajada de glória para Jesus. Então toda casa tinha que ter um primogênito. E esse primogênito, ele tinha que estar na retaguarda, guardando toda a família, sendo símbolo do lar. Esse primogênito, ele é o orgulho da casa. Eu acho incrível, é que quando Moisés vai passar as diretrizes, ele disse: o tórax tem que virar para a banda da saída da casa. Pegarão os patriarcas agora, depois de imolar o cordeiro de um ano, vai pegar a bacia sacerdotal, entrar debaixo dos umbrais da porta, vai colocar o pincel feito com isopo e vai ter que pintar os umbrais da porta. Era mais ou menos assim: sangue em cima, sangue embaixo, sangue do lado e sangue do outro. Eu vou repetir para ver se você entende alguma coisa na história. Tem que passar o sangue do... Vou parar de perguntar se toda igreja falar em alto e bom som. Do sangue do... Tinha que passar sangue em cima, sangue embaixo, sangue do lado, sangue do outro, nos umbrais da porta, sangue em cima, sangue embaixo, sangue do lado, sangue do outro. Eu vou desenhar melhor para ver se tu pega aí, irmãos. Era sangue em cima, sangue embaixo, sangue do lado, sangue... Com o sangue do cordeiro, tinha que pintar os umbrais da porta. Por quê? Deus está enviando aí uma equipe, que essa equipe, ela tem um general, ela tem um anjo, que esse anjo não é jornaleiro, não é funcionário do Correio Brasiliense, muito menos da revista Isto É, nem da revista Época.
ele não trabalha para o Jornal Popular de Goiânia, nem para o Folha de São Paulo, lá de São Paulo. Esse aí não é jornaleiro, ele não traz correspondência. Ele desce aqui e pega a correspondência daqui e leva para lá. Sabe que anjo é esse? É o anjo da morte. Ele não pede licença, ele não bate na porta, ele não pergunta se pode entrar, ele não pergunta se homens têm estrela na testa, ele não quer saber se você faz parte do alto ou do baixo escalão, se tem um bolso cheio de dinheiro, se tem carro importado, se tem casa de 3 andares. Ele não pergunta se você anda com deputado, com senador, com prefeito do estado. Ele não pergunta se você tem roupa de marca, se tem da Externos, da Christian Dior, da Lambelon, da Ipurruí, da Cravon, da Cia do Termo, da Gerbes. Ele não pergunta se a tua casa só tem móveis planejados. Ele não pergunta, ele só vem e executa a tarefa. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém aqui é maior do que ninguém, ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Todo mundo está debaixo de um único nível, dado por Deus, chamado misericórdia. Aleluia. É a misericórdia que faz você cantar bem, é a misericórdia de Deus que faz você pregar bem, é a misericórdia de Deus que permanece você de pé, é a misericórdia de Deus que te usa para falar em língua estranha, é a misericórdia de Deus. Diga para no mínimo 2 vizinhos seus, diga assim para ele: olha, você só está de pé por causa da misericórdia. Vai, diga, você só está de pé por causa da misericórdia, só faz o que faz por causa da misericórdia, só tem o que tem por causa da misericórdia. Só quem acredita que Deus tem misericórdia, joga sua mão para cima e dê uma rajada de glória para... Arabaio de Calavaianagaçu e de Rai, ou a nova impéria como a núbia de Lafaçaio sobre a terra. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Então a ordem era para descer até as terras aridas do Egito, procurar primogênito de casa que não tinha marca do sangue do cordeiro. Então eu imagino que a morte andava com a equipe da mortalidade ou da mortandade que assola ao meio-dia e no meio da escuridão. Quem falou isso foi o salmista Davi no Salmo de número 91. E essa equipe da mortandade, ela está passeando na terra do Egito, com fome de vida de primogênito, está com sede de alma de primogênito, e está viajando pela terra do Egito. Eu imagino que todo líder, ele tem que ter os seus liderados. Eu imagino a morte sendo um general, com toda a sua equipe da mortandade. Eu acredito que todo general tem que ter uma equipe, numa bateria, tem que ter os seus soldados. E eu imagino que os soldados menos experientes, o soldado EV, o soldado EP, eu imagino ele perguntando: e aí, general, podemos entrar na casa da Maria? Eu imagino a morte dizendo: não, na casa da Maria não pode entrar. Por quê? Porque lá tem a marca do sangue. E na casa do José, não, na casa do José não dá para entrar. Por quê? Porque na casa do José tem a marca do sangue. Só quem tem a marca do sangue, só quem é destravado pelo sangue de Jesus, só quem é destravado pelo sangue de Jesus, joga sua mão para cima mais uma vez para não perder o costume, e dê mais uma rajada de glória, aleluia, misturado com aleluia aqui nessa noite. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então não podia entrar na casa de quem tinha marca do sangue, e até na porta, mas não tinha permissão para entrar. Se aproximava da porta, mas não podia entrar. Batia até na porta, mas não tinha legalidade para poder entrar. Eu conheço na história uma mulher que os credores vieram na porta da sua casa para pegar os seus 2 filhos para vender como mercadoria para os amalequitas. E esses homens vieram na porta dessa mulher, viúva. Seu esposo já haveria de ter falecido. O profeta vai passar na porta da casa da mulher. A mulher está desesperada, não sabe o que fazer para quitar as dívidas. Era uma dívida
parecia uma dívida externa, imensurável, que não acabava mais. A crise existencial daquela mulher era notória. E aquela mulher está preocupada, o que vai fazer para pagar a dívida? O profeta se aproxima dela e pergunta para ela, que desespero é esse? Eu imagino uma conjecturação teológica, mente de pregador, eu imagino ele perguntando, o que está acontecendo? Ela disse, o teu servo, meu marido, morreu, me deixou uma dívida imensurável. Os credores vieram na porta da minha casa para me tomar os meus 2 filhos, para quitar a dívida. Eu não deixei pegar, eu entrei igual uma leoa na frente e disse que não iria pegar. Mas eles disseram que no dia seguinte vai vir pegar os meus filhos. E eu entrei na frente e disse que não vai pegar. O profeta olhou para ela com a pergunta matemática, porque ele viu a fidelidade da mulher em 2 palavras. O teu servo, tu sabe que ele era teu servo, tu sabe que ele te serviu, ele levava pão para os profetas, o Senhor sabe que ele te serviu. E outra, ela disse, temia ao Senhor, teu servo, meu marido. O diabo no inferno está dizendo, bispo, assim, como pode chamá-lo de seu marido se já desceu a rampa fria? Mesmo descendo a rampa fria, ainda continua sendo meu marido. Se fosse umas e outras aí, dizia assim, ainda bem que aquele traste já foi embora, ainda bem que o diabo já carregou, ainda bem que acabou a história, foi hora extra na terra. Tem mulher que é cruel, irmãos, tem mulher que é ruim, tem mulher que é pior do que Jezabel. Há um ditado na terra dos meus pais lá na Bahia, que mulher que manda em casa, no terreiro até o galo canta fino. A mulher está desesperada, não sabe o que fazer, mas ela disse, o teu servo, meu marido, exemplo para a mulher cristã, era a velha aliança, mas hoje seria exemplo para a mulher que vive no cristianismo. Teu servo, meu marido morreu, e o diabo está dizendo, já morreu, mas eu ainda considero como meu marido. Já foi embora, mas eu ainda considero como meu marido. Já é defunto, mas eu ainda considero como meu marido. O profeta viu a fidelidade da mulher com o marido, com o ministério, porque ele era servo dele, e a fidelidade de dizer, temia ao Senhor. O profeta viu aquilo. Ele traz a matemática, porque a pergunta dele é matemática e lógica. Ele perguntou, o que é que tu tem em casa? Eu estou falando da porta, irmãos, eu não fugi da mensagem não, viu? Ele, o que é que você tem em casa? Ela disse, a tua serva não tem mais nada. Ela não tinha mais mobília, ela não tinha mais roupa para poder fazer um bazar, ela não tinha nem panela, ela tinha mais, bispa Adriana. Ela teve que pegar emprestada, porque não tinha mais. Aí ela procura tudo dentro de casa. Aí ela vai lá no último finalzinho do córtex cerebral dela. Ela pensa melhor. Ela disse, tem uma coisinha no cantinho do meu córtex cerebral. Meu hipocampo abriu. Eu vi dentro do meu hipotálamo que tem uma coisinha que está esquecida. Tem uma coisinha aí. Parece que eu lembro a casa de Jessé, quando Samuel vai lá e diz, acabaram os seus mancebos. Ele falou, para aquilo que tu quer acabou, mas tem um aí, não vai servir para tu não, é o menor. Disse, não, olha, acabou tudo, a não ser, aí o a não ser é o mesmo do anão. Anão tem que ir para a escola de novo, anão tem que trabalhar de novo, anão, a segunda-feira começou de novo. Esse anão é o não da negação. Ela está dizendo, a não ser, uma coisinha que não serve para tu, não é aquilo que tu quer, é um pequeno vasinho de azeite. Ele falou, pega lá o pequeno vasinho de azeite, porque na casa pode faltar guarda-roupa, pode faltar armário, pode faltar roupa nova no final de ano, pode faltar arroz, pode faltar feijão, pode ter só bife do zoião, mas na casa a única coisa que não pode faltar é vaso. Não pode faltar é vaso. Tem vaso aí, tem vaso na casa, tem vaso na casa. Cadê os vasos da casa? Cadê os vasos da casa? Detalhe, pastor Fernando, não adianta ser vaso, só vaso.
Não adianta ter robustez de vaso, ter aparência de vaso, estilo de vaso, se não tiver azeite. Mas precisa estar cheio, transbordando? Não, pode ter só um pouquinho. Para Deus não precisa muito, não, é só um pouquinho. Deus, quando entra dentro do vale do crente, lá em Ezequiel capítulo 37, ele disse: filho do homem, diga assim: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eu passei 6 anos para tentar entender e perguntando: será que osso tem ouvido? Então percebi que nenhum dos 206 ossos do corpo humano tem ouvido. Mas aí então o Espírito Santo veio e falou para mim: está indagando demais, está falando o que não é para falar, está com a língua solta demais. Você está tentando me questionar. Osso não tem ouvido, mas o ouvido tem osso. E os 3 menores ossos estão no ouvido. Quer saber quais são eles? Estribo, martelo e bigorna. Quando Deus desce dentro do vale do crente, Ele não vai falar com o fêmur, com a tíbia e com a fíbula, com a rótula, com a cabeça do humero, com o humero e com a una, metacarpo e metatarso. Ele não vai falar com nenhum desses ossos. Deus, quando entra dentro do vale do crente, Ele procura primeiro os menores. Ele vai falar primeiro com os menores. Não precisa ter muito não, só um pouquinho. Aleluia, só um pouquinho. Mas diga para o teu vizinho, para a tua vizinha, diga assim: olha, só basta ter só um pouquinho, que Deus vai fazer muito com o teu pouquinho. Deus vai te levantar com o teu pouquinho. Deus vai te usar com o teu pouquinho. Deus vai te encher com o teu pouquinho. Deus vai soprar o teu nome com um pouquinho. Deus vai levantar o ministério só com um pouquinho, meu Deus. Só quem tem um pouquinho aí, só um pouquinho. Só basta um pouquinho, só um pouquinho. Oh, eleverraia naga sobecai. Oh, aramasobe derrama sobe levarrama sobe decai. Riaparabachou decai. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse, meu Deus. Depois que aquela mulher pega vasilhas emprestadas, que ela deita a porta sobre ti e os seus filhos. Era escada para subir, escada para descer. A porta ficava em cima. Depois que ela deita a porta, o azeite vai render no bispo. Olha que interessante. A gente imagina que aquelas panelas grandes que ela pegou tinha azeite para encher a vasilha pequena. Mas Deus trabalha na contramão lógica. Deus pega a pequena para encher a grande. Deus vai usar o pequeno para encher o grande. Deus trabalha na contramão. Tem gente pensando, aleluia, que é o deputado que vai oferecer alguma coisa para a gente que não tem emprego. Não é não, é nós que pagamos imposto. O que seria dos senadores se não fosse o seu imposto? O que seria do prefeito do estado se não fosse o seu imposto? O que seria do governador se não fosse o seu imposto? Aqui é o pequeno que enche o pote grande. Não é o pote grande que enche o... Meu Deus, aleluia. Aqui tem, então fica tranquilo. O que é que os credores fizeram? Bateram na porta. Entraram? Não. Tem permissão para bater, mas não tem permissão para entrar. A morte tem permissão para bater, mas não tem permissão para entrar. Coronavírus tem permissão para bater, mas não tem permissão para entrar. H3N2 tem permissão para bater, mas não tem permissão para entrar. A gripe mais forte do mundo tem permissão para bater, mas não tem permissão para entrar. A malária tem permissão para bater, mas não tem permissão para entrar. Ataque cardíaco tem permissão para bater, mas não tem permissão para entrar. AVC tem permissão para bater, mas não tem permissão para entrar. Hemodiálise, ai meu Deus do céu, ataque de rim tem permissão para bater, mas não tem permissão para entrar. Desvio na coluna tem permissão para bater, mas não tem permissão para entrar. Hoje vai haver uma cura instantânea aqui nessa noite. Tem gente já recebendo resposta no culto. Tem gente já começando a receber resposta na casa. Só quem acredita na resposta, no destravar de Deus aí. Meu Deus, joga a sua mão para cima. Deus está destravando, está destravando, está destravando. Meu Deus.
Estava pregando, irmãos, no congresso que tinha aproximadamente quase 1000 pessoas. Galeria, subgaleria, igreja superlotada. E uma irmã recebeu a oportunidade, Bispo Job, para poder contar um testemunho. Quem era aquela mulher? Aquela mulher era uma ex-mãe de santo. E aquela mulher, ela vai começando contando um testemunho, dizendo o seguinte: meu filho tinha 6 anos de idade. E naquela época morava eu, esse meu filho e meu esposo. Nós tínhamos o barracão, na frente do barracão nossa casa, e nos fundos do quintal nós tínhamos o congal. O congal é o mesmo roncol, um quartinho de 2x2, onde a pessoa catula, adocha e raspa para os demônios. Pastor Roberto, como é que o senhor sabe disso? Você está olhando para um ex-pai de santo. Você está olhando para um homem que se alimentou com carne humana por 3 vezes em cemitério. Você está olhando para um cidadão que dormiu dentro de um cavalo aberto, sem órgãos dentro, numa mata virgem, para se formar cavalo do diabo. Então eu entendo um negócio. Você está olhando para uma pessoa que a vizinhança dizia: pau que nasce torto nunca se endireita. Ovelha negra da família. Destino dele é paletó de madeira, cemitério. Essas eram as frases, as músicas do inferno. Minha mãe ia na igreja dos crentes. Minha mãe nem crente era. Foi eu que ganhei, pela misericórdia de Deus, a minha mãe para Jesus. Então a minha mãe ia na igreja dos crentes. A vizinhança dizia: pau que nasce torto nunca se endireita. E a música viralizou lá no inferno. Jesus debruçava na janela da graça e dizia assim: bando de besta, não sabe eles que eu sou o grande carpinteiro de Nazaré, e sou perito em endireitar qualquer madeira torta que vier para a palma. Aleluia, ó glória, aleluia, aleluia. O diabo pode até inventar que é gente, mas Jesus não é gente não. Oh glória, aleluia. Então, irmãos, eu acho incrível que quando a mulher está contando o testemunho, ela disse que sentou no tronco da preta velha. Ela pega uma peneira com 24 búzios, vai falar em língua de urubá, uma língua africanizada usada no candomblé, uma estátua firmamento da casa de Ogum de 1,80 m, e ela vai jogar os búzios, mas ela esperava que uma palavra viesse através dos búzios, e a estátua falou com ela. A irmã disse que quando ela mexia com o centro, ela disse que a estátua disse assim: égua, égua, tu vai pegar o teu filho e vai deixar confinado aqui no roncol durante 7 dias, 7 matanças. Chamou ela de égua. Mas pastor Roberto, peraí, chamou ela de égua? Sim, lá dentro você acha que chama de filho ou filha? Lá dentro a pessoa é tratada como égua e como cavalo. Então ele disse: égua, você vai pegar o menino e vai colocar 7 dias aqui trancafiado. Sabe o que é que me deixa com a mente encrencada? Sabe o que é que me deixa sem entender as coisas? É porque aqui, irmãos, o tratamento é VIP. O tratamento é melhor do que o cartão postal de Brasília, que é o aeroporto. O camarada passa maltrapilho, moribundo, apático na porta da igreja. Aí Jesus e a noiva diz: vem, porque é de graça, da fonte da água da vida. Aí chama o camarada, traz ele aqui, cuida dele. Ele tinha um sapato furado, uma chinela havaiana furada no calcanhar. Aí Jeová traz ele, dá uma sapataria para ele. Pega ele, dá um tratamento VIP aqui dentro. Antigamente ele tinha um perfume, como diz alguns pregadores aí, em aca pura. Aí chega aqui, Jeová pega ele, dá uma perfumaria da Jequiti, da Boticário e outras mais. Não vou falar hoje que eu não estou fazendo propaganda para ninguém. Aí Jeová dá um tratamento nele. Daqui a pouco ele aprende um pouquinho, vai crescendo um pouquinho. Ele gosta, vai gostando, tomando gosto pelo culto. Ele vai servindo os irmãos, copo de água para o pastor, limpa a igreja, limpa o banco. Daqui a um tempo o pastor, por misericórdia, Deus também coloca o juízo de misericórdia no pastor, no bispo. Aí pega e fala assim: vou te consagrar a diácono. Primeiro separa o diaconato, depois consagra a diácono. Daqui a um tempo ele está trabalhando como diácono. Agora, quando ele está agora como presbítero, parece que o rei dele saiu do coração e desceu para a barriga. Aleluia. Aí o camarada, ele acha que está com todo o poder. Só ele que prega, só ele que tem, só ele que faz, só ele que sabe. Deus perguntou para o profeta Ezequiel: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ele disse: Deus, eu não sei de nada. Tu é quem sabes. Tu é quem conhece. Tu é quem tem.
Jeová levanta. Lá em Tessalonicenses, ou em Filipenses, bem melhor dizendo. Lá em Filipenses, no capítulo 4, havia duas irmãs na igreja, uma chamava Evodias, a outra Sintique. As duas irmãs se viviam degladiando dentro da igreja. Era uma puxando o cabelo da outra, era uma agarrando na garganta da outra. Quando uma sentava de lá, a outra sentava lá do outro lado. Não eram unidas essas duas irmãs. E quando uma dirigia o culto, não dava oportunidade para a outra. E quando uma estava dirigindo o culto que a outra sabia, ela nem ia no culto da outra que estava dirigindo. Não é muito diferente dos dias normais, não, irmãos. Não é muito diferente do século 21. Isso acontece dentro da igreja. Porque não vou com a tua cara. Eu não gosto dele, do jeito dele. O meu santo não bate com dele. Quando alguém olhar para você e falar que o teu santo não bate com dele, apresenta quem é teu santo para ele, vai. Apresenta qual é o teu santo para ele saber quem é teu santo. Aleluia. Eram coisas peculiares que aconteciam. Aleluia. Aí Jesus dá um tratamento VIP. Aí Jesus traz aqui, não chama ninguém nem de égua nem cavalo, Márcia. Jesus traz isso aqui para dentro. Aí 1 de João 2,18, Jesus já começa tratando através do velho João, dizendo: filhinhos, é já a última hora. Mas tratando de filhinhos, aqui não tem égua, minha santa. Aqui não tem cavalo, meu santo. Aqui tem filhos e filha do Cordeiro. Vai, diga para o teu vizinho, para a tua vizinha: tu é filho, tu é filha. Fala, Jesus te chama de filho e filha. Lá dentro o povo paga preço. Ajoelha, rala o joelho no cascalho, sangra, faz 97 cortes no corpo, um tal de orio, uma tal de obrigação. E agora, ele agora está numa obra mais ferrenha do mundo. Está trabalhando para o diabo. Enquanto aqui, Jesus, o fardo é leve, o jugo é suave. Aqui Jesus não manda ninguém entrar na linha virada, da linha negra, na linha preta, na linha vermelha, não. Aqui, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É diferente com Jesus. Tratado com Jesus é outro, é diferente. E aquela mulher disse que ela pega o filho, coloca dentro do roncol, para dormir em cima de 3 palhas de coqueiro, confinado. Não poderia tomar nem raio lunar nem solar. Um menino de 6 anos de idade. Qual responsabilidade vai ter uma criança de 6 anos de idade? Qual é a responsabilidade de uma criança dessa? O menino tinha que dormir 7 dias lá dentro do roncol. 7 matanças. Na primeira noite deram um banho naquela criança de sangue de porca preta. Na segunda noite, sangue de cabra preta. Terceira noite, sangue de galinha preta. Na quarta noite, sangue de rato preto. Aquela criança gritou às 2 horas da manhã e disse: papai, mamãe, me socorre. Lá vem o pai e a mãe desesperados dentro do roncol. E disse: o que foi agora? Moleque atentado. O que você está chamando de maneira desesperada? O menino olhou para o pai e disse: ô papai, me volta para a minha caminha. O que eu fiz, papai? Sou apenas uma criancinha. O meu professor disse que eu sou inocente, eu tenho só 6 aninhos de idade. Era criança pedindo clemência a um pai e uma mãe. Não era ninguém da rua, não. Não era um parceiro, não. Era o pai e a mãe da criança. Disse: papai, mamãe, me tira daqui. O pai pegou a criança pelos ombros, jogou com muito ódio no chão, disse: deita aí, moleque atentado. Nunca chame uma criança de moleque, muito menos de atentado. Porque a palavra moleque é derivada de Moloque. Moloque é um deus devorador de crianças. Quando você chama uma criança de moleque, você está automaticamente consagrando a Moloque. Nunca chame uma criança de atentada, porque o atentado, ele é derivado do danado, que significa eu te condeno ao inferno. Nunca chame essas vertentes para uma criança. Então o pai colocou a criança, na outra noite a criança gritou o mesmo grito: papai, mamãe, me socorre. Lá vem o pai, com um cinturão na mão, para bater na criança, e disse: ô papai. E disse: ô papai. E correu, abraçou a perna do pai e disse: o senhor é meu herói, o senhor é meu super-homem. O pai olhou para a criança e disse: volta a deitar de novo. Deu um beliscão na criança, deu uma cinturãozada. A criança voltou a deitar, ela não dormiu. Quem é que dorme, irmão, numa situação daquela? Então na última noite a criança deu mais um grito, do mesmo jeito. O pai e a mãe vieram furiosos, a fúria estava maior. A criança olhou para o pai e disse: pai,
Ô papai, pelo amor de Deus, me tira daqui. O pai olhou para a criança, um demônio entrou na mãe, que o outro incorporou no pai. E o espírito que estava na mãe disse: agora pega o álcool e joga álcool no corpo dele. O outro demônio foi lá correndo, pegou a vela e disse: agora toca fogo e mata agora, porque a praga da casa de vocês é ele. Criança de 6 anos de idade. E quando a vela veio para tocar fogo no corpo da criança, a criancinha viajou nos seus pensamentos. Se tem uma memória, um arquivo limpo é o da cabeça da criança. Tem memória o suficiente para se lembrar. A criança se lembrou da casa de um coleguinha, cujo pai daquela casa onde ele estava, na casa daquele coleguinha, era pastor. E estava tendo um culto no lar à tarde. E um belo dia, quando o culto acabou no lar, o patriarca da casa olhou para aquela criancinha e disse: olha, meu garotinho, eu conheço o seu papai e a sua mamãe há muitos anos daqui do bairro, viu? Mas deixa eu te falar uma coisa: todas as vezes que você estiver passando por uma situação difícil, porque eu sei o que eles praticam, é só tu clamar pelo sangue de Jesus e tudo se resolve, tá bom? Segura para tu dar glória a Deus com gosto. A criança se lembrou daquela mensagem, se lembrou daquela dica daquele pastor, apontou a mão para a mãe e disse: mãe, o sangue de Jesus tem poder. A mãe voou 1 metro de distância. Pai, o sangue de Jesus tem poder. O pai caiu endemoniado, cascavelando no chão. O Espírito de Deus falou no ouvido da criança e disse: filho, vai lá agora na despensa do seu papai, abre a cortina da despensa. Lá vai a criança abre a cortina da despensa. Depois a criança ouviu a voz do Espírito Santo dizendo: pega a marreta, volta lá para dentro, quebra a quartinha, quebra o alguidar, quebra os porrões, quebra as imagens de escultura, clamando pelo sangue, pelo mesmo sangue, viu? A criança veio dizendo assim: olha, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Só quem é destravado pelo sangue, só quem é ai meu Deus, dá um salto da tua cadeira e dá uma rajada de glória, meu Deus. Só quem é destravado pelo sangue. Ai meu Deus do céu, destrava Jeová, destrava meu Deus, ai, destrava Jeová, destrava meu Deus, meu Deus, se coloca sobre os seus pés por gentileza, vai, se coloca sobre, ai. Esperar você adorar 30 segundos, depois eu retomo de novo. Lá vai, 30, 29, 28, 27, 26. Destrava, meu Deus. Já está destravando. O sangue de Jesus está destravando. Tá ouvindo? Está destravando. Ai meu Deus. Chorando no culto, já começou a destravar. Tem gente dando glória a Deus, já começou a destravar. Tem gente falando em língua estranha, já começou a destravar.
segura só um pouquinho aí, segura só um pouquinho. Baixa o fio só um pouquinho. Glória a Deus. Segura de pé aí, segura de pé aí. Vocês acreditam em ato profético? Vocês acreditam em ato profético? Pois Deus me deu um ato profético novo aqui agora. Glória a Deus. Tudo que eu falar, irmãos, você vai dizer: o sangue de Jesus tem poder. Vou dar um exemplo aqui. Só um exemplo de 3 coisas aqui. A coluna, aí você vai dizer: o sangue de Jesus tem poder. O telhado, o sangue de Jesus tem. É só um exemplo. Amém? Lá vai. 1, 2, 3. Sobre a sua família. Sobre a sua casa. Sobre o seu ministério. Sobre a sua saúde. Sobre os seus projetos. Sobre o novo terreno da igreja. Sobre um novo povo que está vindo aí. Sobre as suas ideias. Sobre a sua memória. Sobre esse dia. Sobre os meus vizinhos. Mais uma vez. Em alto e bom som. Para incomodar o inferno. Sobre todo projeto de bruxaria. Sobre todo projeto de macumba. Sobre toda obra do diabo. Sobre toda obra negra das trevas. Só quem acredita mais uma vez. Outra vez. Mais outra vez. Só quem acredita dá uma salva de palmas para Jesus. Jesus está na casa.